Era uma vez, em um reino muito distante, havia um poderoso rei chamado Xerxes. Ele governava a Pérsia, um lugar cheio de riquezas e palácios brilhantes. O rei gostava de dar festas grandiosas, onde havia comida, música e muitos convidados importantes. Mas, apesar de ter tanto poder, o rei estava prestes a passar por uma grande mudança em sua vida e em todo o reino. O rei tinha uma rainha chamada Vasti. Um dia, durante uma festa, o rei pediu que ela fosse até o salão para mostrar sua beleza diante dos convidados. Mas a rainha Vasti recusou o pedido. Isso deixou o rei muito zangado. Naquele tempo, dizer não ao rei era algo grave. Por isso, o rei decidiu que ela não seria mais rainha. O trono ao lado dele ficou vazio, esperando por alguém especial. Depois disso, os conselheiros do rei tiveram uma ideia. Eles sugeriram que o rei escolhesse uma nova rainha entre as jovens mais belas do reino. Então, mensageiros foram enviados a todas as províncias da Pérsia. Muitas meninas foram chamadas ao palácio, e entre elas estava uma jovem chamada Ester, que morava com seu primo Mardoqueu. Ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Ester era judia, mas ninguém sabia. Ela havia perdido seus pais quando era pequena, e seu primo Mardoqueu cuidou dela, como se fosse filha dele. Ester era uma moça bondosa, educada e tinha um coração cheio de amor a Deus. Quando foi chamada para o palácio, Mardoqueu aconselhou: "Não conte a ninguém que você é judia." Ester obedeceu, pois sempre ouvia com atenção os conselhos de Mardoqueu. No palácio, as jovens recebiam cuidados especiais antes de se apresentarem ao rei. Elas tinham roupas bonitas, perfumes e aprendiam como se portar diante da realeza. Mas Ester não se preocupava apenas com sua aparência. Sua bondade, sua humildade e seu jeito amoroso faziam todos gostarem dela. Até o responsável pelas jovens a tratava com carinho, percebendo que Ester era diferente. Chegou o grande dia em que cada moça deveria se apresentar diante do rei. Quando Ester entrou na presença de Xerxes, todos ficaram encantados. Ela não precisava de joias exageradas nem de roupas mais ricas que as outras. Sua beleza vinha de dentro, de seu coração. O rei ficou maravilhado com Ester e decidiu escolhê-la como a nova rainha da Pérsia. Uma grande festa foi preparada para celebrar a coroação de Ester. O rei colocou a coroa real sobre sua cabeça e todos a saudaram como a nova rainha. Mas ninguém sabia o segredo que Ester guardava em silêncio. Ela era parte do povo judeu. Ester sabia que aquele segredo deveria ser revelado apenas no momento certo. Enquanto Ester vivia no palácio, seu primo Mardoqueu ficava por perto, sempre preocupado com ela. Certo dia, Mardoqueu descobriu um plano terrível: 2 homens estavam tramando contra o rei para matá-lo. Ele contou a Ester, que avisou o rei imediatamente. Assim, a vida do rei foi salva. Esse ato mostrou que Mardoqueu e Ester eram pessoas fiéis e de confiança. No palácio, havia também um homem chamado Amã. Ele era muito importante para o rei, mas tinha um coração orgulhoso e cheio de maldade. Amã queria que todos se ajoelhassem diante dele em sinal de respeito. Porém, Mardoqueu se recusou, pois só se ajoelhava diante de Deus. Isso deixou Amã furioso, e ele começou a pensar em como se vingar. Amã não queria apenas prejudicar Mardoqueu. Ele descobriu que Mardoqueu era judeu e decidiu que destruiria todo o povo judeu. Com palavras enganosas, Amã convenceu o rei a assinar um decreto que permitia acabar com os judeus em todo o reino. O rei confiava em Amã e não sabia da maldade escondida em seu coração. O plano parecia perfeito para o inimigo. Quando Mardoqueu soube do terrível decreto, ficou muito triste. Ele rasgou suas roupas em sinal de lamento e chorou diante do palácio. Ester ficou preocupada e enviou mensageiros para perguntar o que estava acontecendo. Então Mardoqueu explicou o plano cruel de Amã e pediu que Ester intercedesse diante do rei pelo povo judeu. Ester ficou assustada. Ela sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada era muito perigoso. Qualquer pessoa que se aproximasse sem permissão poderia ser condenada à morte, a não ser que o rei estendesse seu cetro em sinal de aceitação. Ester tinha medo, mas Mardoqueu disse: "Quem sabe se não foi para este momento que você se tornou rainha?"
Essas palavras tocaram o coração de Esther. Ela entendeu que Deus tinha um propósito para sua vida e que não estava no palácio por acaso. Então Esther pediu que Mardoqueu e todo o povo jejuassem e orassem por 3 dias. Ela também faria o mesmo junto com suas servas. Depois disso, tomaria coragem e se apresentaria diante do rei, mesmo correndo o risco de morrer. Passados os 3 dias de jejum e oração, Esther se vestiu com suas roupas reais e entrou no salão do rei. Todos prenderam a respiração. O rei poderia se zangar e ordenar sua morte. Mas, para surpresa de todos, o rei estendeu o cetro em direção a Esther, mostrando que a aceitava. Ele disse: "O que deseja, rainha Esther? Até metade do reino eu lhe darei." Esther respirou fundo e, em vez de falar logo sobre Amã, pediu que o rei e ele viessem a um banquete preparado por ela. O rei aceitou com alegria, e Amã também. No banquete, o rei perguntou novamente o que Esther queria, mas ela pediu que viessem para outro banquete no dia seguinte. Ela estava esperando o momento certo para revelar a verdade. No dia seguinte, Esther preparou outro banquete, desta vez mais especial. O rei novamente perguntou qual era o seu pedido. Então, Esther revelou com coragem: "Meu rei, há um homem chamado Amã que quer destruir meu povo, os judeus, em todo o reino." O rei ficou surpreso e muito zangado ao ouvir que alguém havia planejado tal maldade contra seu povo e sua rainha. Amã ficou pálido de medo e vergonha. Ele havia tramado um plano terrível, mas agora estava diante do rei, exposto e sem desculpa. O rei, furioso, ordenou que Amã fosse punido pelo que planejou. Assim, o malvado que queria destruir os judeus acabou sendo derrotado. Todos que conheciam o plano de Amã ficaram aliviados e felizes com a justiça do rei. Depois disso, o rei Xerxes deu poder a Mardoqueu, primo de Esther, para proteger seu povo. Mardoqueu escreveu cartas e decretos que permitiam que os judeus se defendessem de qualquer inimigo que tentasse atacá-los. Deus havia usado Esther e Mardoqueu para salvar seu povo de um grande perigo. Foi um momento de grande alegria e celebração entre todos os judeus da Pérsia. Esther se tornou uma rainha corajosa, não apenas pela sua beleza, mas pela sua fé e confiança em Deus. Ela mostrou que, mesmo sendo jovem e diferente, podia fazer coisas grandes para ajudar os outros. O povo judeu celebrou sua proteção com festas e agradecimentos a Deus, lembrando-se sempre de que a coragem e a fé de uma pessoa podem mudar a história. E assim, a história de Esther nos ensina que Deus tem um plano para cada pessoa. Mesmo quando sentimos medo ou insegurança, podemos confiar que Ele nos dá coragem na hora certa. Esther não apenas salvou seu povo, mas também se tornou um exemplo de fé, amor e obediência. Deus escolheu uma menina simples para um propósito grandioso, mostrando que todos podemos ser instrumentos de milagres. Após salvar seu povo, Esther continuou sendo uma rainha sábia e bondosa. Ela nunca se esqueceu das orações e jejum que fez antes de enfrentar o rei. Sempre lembrava que a coragem e a fé vêm de Deus e que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Todos que a conheciam percebiam que sua força vinha de algo maior do que ela mesma. Mardoqueu, seu primo amado, também se tornou um líder respeitado no reino. Ele ajudava a cuidar do povo judeu e a garantir que ninguém mais pudesse prejudicá-los. A amizade e o cuidado entre Esther e Mardoqueu mostravam que a família, mesmo escolhida ou formada por pessoas que nos guiam, é muito importante para cumprir os planos de Deus. O povo judeu celebrou o livramento com festas chamadas Purim, lembrando a coragem de Esther e a proteção de Deus. Durante essa festa, contavam a história de geração em geração, ensinando às crianças que confiar em Deus e ser corajoso pode mudar situações que parecem impossíveis. Esther se tornou um exemplo de fé e esperança para todos. Mesmo sendo jovem, Esther mostrou que não precisamos ser grandes ou fortes fisicamente para fazer algo incrível. Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo que pareça pequena ou simples, para realizar seus planos. Cada ato de coragem, fé e amor de Esther fez a diferença e salvou muitas vidas. Essa é uma lição importante para crianças e adultos.
A história de Esther também nos ensina sobre obediência e confiança. Ela ouviu o conselho de Mardoqueu e confiou em Deus, mesmo com medo. Muitas vezes, enfrentamos desafios e sentimos medo, mas a fé e a coragem nos ajudam a tomar decisões certas. Esther mostrou que, com Deus, podemos enfrentar grandes problemas e ainda ajudar muitas pessoas ao nosso redor. Esther também nos ensina sobre paciência. Ela não correu para falar com o rei assim que soube do perigo. Ela esperou o momento certo, orou e pediu que seu povo orasse com ela. Às vezes, na vida, precisamos esperar e confiar em Deus antes de agir. A paciência de Esther fez com que tudo acontecesse da melhor maneira possível. O reino da Pérsia voltou a ter paz depois que Amã foi punido. Todos sabiam que o povo judeu estava protegido e seguro. Esther e Mardoqueu ajudaram a organizar tudo, garantindo que as leis fossem justas. O rei ficou feliz e orgulhoso da rainha corajosa que tinha ao seu lado. Todos aprenderam que o bem sempre vence quando confiamos em Deus. As crianças da Pérsia ouviram a história de Esther muitas vezes, e ela passou a ser um exemplo de coragem, amor e fé. Elas aprendiam que, mesmo sendo pequenas, podem fazer grandes coisas. Esther mostrou que ouvir os mais experientes, como Mardoqueu, e confiar em Deus, mesmo com medo, é o caminho para cumprir grandes propósitos. Esther também nos lembra da importância da oração. Antes de falar com o rei, ela e seu povo jejuaram e oraram, pedindo ajuda a Deus. Esse ato de fé mostrou que sempre podemos buscar a Deus em momentos difíceis. A oração dá coragem, acalma o coração e nos ajuda a tomar decisões corretas, assim como aconteceu com Esther. Com o tempo, Esther se tornou uma rainha querida por todos. Ela continuou ajudando seu povo e mostrando que a verdadeira força vem da fé e do amor. Sua história passou de geração em geração, lembrando a todos que Deus escolhe pessoas para grandes planos, mesmo que pareçam comuns ou pequenas. Esther provou que a coragem e a bondade são maiores que qualquer medo. As festas de Purim se tornaram uma tradição especial. Durante elas, as pessoas se lembram da coragem de Esther e da proteção de Deus sobre o povo judeu. Contam a história, trocam presentes e ajudam quem precisa. É um momento de alegria, gratidão e união, mostrando que quando confiamos em Deus, Ele nos ajuda a vencer até os maiores desafios. Esther também nos ensina sobre humildade. Mesmo sendo rainha, ela nunca se esqueceu de suas raízes e do cuidado com as pessoas ao seu redor. Ela não usou sua posição para se vangloriar, mas para fazer o bem. Isso mostra que ser humilde e bondosa é tão importante quanto ser corajosa e forte. Mardoqueu continuou sendo um conselheiro fiel e ajudou Esther a governar com justiça. Ele lembrava a todos que a fé em Deus deve guiar nossas ações. Esther e Mardoqueu juntos mostraram que trabalhar em equipe, ouvir conselhos sábios e confiar em Deus é a melhor maneira de enfrentar desafios e proteger aqueles que amamos. O povo judeu aprendeu uma grande lição com Esther: Deus pode usar qualquer pessoa para fazer coisas incríveis. Mesmo alguém jovem, pequeno ou aparentemente comum pode ser escolhido para cumprir planos importantes. Esther mostrou que a coragem e a fé, mesmo em momentos de medo, podem mudar o destino de muitas pessoas. Esther se tornou um exemplo para crianças e adultos. Sua história mostra que, quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio. Ela provou que coragem, bondade, oração e paciência são armas poderosas contra o mal. E, acima de tudo, mostrou que Deus tem um plano especial para cada um de nós, mesmo quando não entendemos tudo de imediato. Mesmo depois de muitos anos, a história de Esther continuou sendo contada em casas, escolas e sinagogas. As crianças aprendiam que coragem não é a ausência de medo, mas confiar em Deus mesmo quando estamos assustados. Esther mostrou que, com fé e determinação, podemos enfrentar situações muito difíceis e ainda ajudar os outros. As gerações seguintes também celebraram Purim, lembrando como Esther salvou seu povo. Durante essa festa, compartilhavam histórias, lanches e presentes, ensinando que gratidão e alegria fazem parte de uma vida guiada por Deus. Cada vez que contavam a história, as crianças entendiam melhor que coragem e fé andam juntas.
Esther e Mardoqueu continuaram sendo exemplos de liderança justa e bondosa. Eles mostraram que, mesmo em um mundo cheio de desafios e pessoas más, podemos fazer escolhas certas e ajudar quem precisa. Esther se tornou símbolo de coragem, amor e fidelidade a Deus, lembrando que Ele sempre cumpre seus planos, mesmo de maneiras inesperadas. A rainha Esther nos ensina que cada criança também pode ser corajosa e fiel. Não precisamos ser grandes ou poderosos para realizar grandes coisas. Com bondade, oração, paciência e coragem, podemos fazer diferença no mundo, assim como Esther fez para seu povo. Deus pode usar cada um de nós de maneiras maravilhosas. E assim termina a história de Esther, a princesa escolhida. Uma menina simples, cheia de fé e coragem, que confiou em Deus e salvou seu povo. Sua vida nos lembra que a coragem, a bondade e a fé podem transformar situações difíceis em vitórias. E que Deus tem planos especiais para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo.